Amém, iglesia. Ya que estamos de pie, vamos já ler a palavra e já tu toma assento. Bem-vindos todos nesta tarde hermosa, los que estão aqui, los que estão desde sua casa. Hoje tinha uma cita médica e depois passei a dar um besito em Júlia, porque já em toda semana não está no cole e Nathalie disse: Mama, quando estão na igreja, Júlia que está em casa vai na pantalla da tele quando está no culto e ela vê seu abuelo de trás assim, não? E eu disse: levei a coronia. E queda assim pegando no televisor e chamando bobô, bobô, bobô. Então assim, Júlia, buenas noches, Deus te bendiga. Disse que ele ia saludar. A todos que estão desde casa também, les bendecimos em nome de Jesus. Amém? Hechos 7, quero ler contigo esta palavra que venho assim, meditando um pouquinho já, há 2 semanas mais ou menos. Venho aí lendo. E miércoles passado, quando o presbítero Dani predicava, mencionou, e eu digo: oi, Senhor, o mesmo Espírito comparte a mim. Pero aí vamos. Hechos 7, e eu quero ler a partir do versículo 55, que diz assim. Hechos 7, versículo 55 em adelante, diz: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, le taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dormiu. Podes tomar tu assento nesta tarde hermosa, nesta tarde de miércoles. E querendo que o Senhor nos use nesta tarde para compartilhar essa palavra que Ele ha puesto em nosso coração. E eu quero que você tenha bem claro sobre isto. 3 coisas: bom testemunho, llenura del Espírito Santo e sabedoria e fé. Tu pode falar comigo isso? Bueno testemunho, llenura del Espírito Santo e sabedoria e fé. Sim? Já tenéis claro sobre isto? Sim? Então, mira, Esteban estava falando com poder e autoridade. Porque nós aqui no capítulo de número 6, no capítulo 6, Hechos 6, aí vai dizer, eu quero que tu ponga na pantalla, por favor, Hechos 6, porque é para dar seguimento, para introduzir aqui. Disse: em aqueles dias crescia o número de discípulos e se produziram murmurações de los discípulos. ¿Por quê? Porque mientras o grupo é pequeno, bueno, todos nos vamos haciendo, pero quando se hace grande, empieza tanta cosita que outra cosita, não? E assim passou aí com os discípulos. Se produziram murmurações de los discípulos, os seguidores de Jesus, de origem grego, contra los origen de hebreus, que se quejavam de los que la distribuição diária de la ajuda de la viuda era desatendida. Assim, las cosas, los apóstoles convocaram ao conjunto, o conjunto de reunião de discípulos e disseram:
no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Aquí, hermanos, escoger pues de entre vosotros a 7 hombres de bom testemunho, que esté lleno del Espírito Santo e de sabedoria, a quienes les encarguemos de esta labor. Mira, quando eu estava lendo sobre este texto, e você sabe de esto, que a multitude crescia. Por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado e já tinha ido a los cielos. E a igreja tremendamente estava sendo perseguida. Pero como nosso pastor ha dicho, quando há perseguição, mas aún há crescimento da igreja de Cristo. E eu te quero dizer nesta noite, está sendo perseguido, está sendo oprimido com as opressões. Eu te digo nesta noite, porque Deus te quer levar a um nível maior de crescimento, de intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque às vezes estamos acostumados a viver na mesmice, não? Despertamos, comemos, volvemos a dormir, volvemos a outro dia. Pero Deus quer nestas 24 horas de nosso dia, que nosso dia de manhã seja melhor do que ha sido hoje. Por quê? Porque nós outros não podemos repetir a mesma coisa. Te has equivocado hoje, não deixa que o sol se ponga sobre seu enojo. Se há molestado a alguém, pede perdão. É melhor pedir hoje do que amanhã. Amanhã já é mais difícil. Por quê? Porque tu já teve lá noite para meditar. E sabe que tudo que passa na mente e vai meditando, principalmente as mulheres, vai barrando ao coração, e daí vai criando raiz de amargura, e aí que é mais difícil. Então, é melhor pedir perdão, desculpa na hora da ofensa. Ah, vale, carinho, essa semana não sei o que passou, não sei, é porque eu tenho a voz alta, e eu já he dito isso, e eu não tenho problema de dizer, não, pero eu aprendi com ele, hablar alto, porque puedo hablar sem micro, me escucha. Então, hemos quedado aqui 2 ou 3 anos sem micro, e nos ponia aqui predicar, e me escutava de atrás. Então, aprendi a hablar alto, e ele me mirou, e eu digo, carinho, perdona, não ha sido por querer. Então, aí ele me pediu perdão, e eu pedi perdão, e tudo bem. Graças a Deus que todas as semanas e todos os dias são de amizade e de amor. Nós outros não esperamos um dia para falar isso. Amamos e hablamos disso e não temos vergonha de dizer que amamos, verdade? Então, vamos aqui no que estávamos. Então, dentro da igreja era perseguida, mas a igreja crescia. O número de seguidores, os cristianos, os discípulos aumentavam. Então aumentou também a demanda, a tarefa de apoiar, de ajudar. Então os apóstolos se viram transbordados por tanta demanda de atender, e eles tiveram essa decisão de vamos reunir a congregação, os ancianos, os discípulos, e a congregação deram testemunho que 7 homens foram levantados para ser el ofício, e dentre eles estava Estevão. Aí no versículo 5 do capítulo 6 vai estar Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolás, prosélito de Antioquia. E lo que me chamou a atenção aqui, queridos irmãos e irmãs, mira, às vezes, principalmente, verdade? Isso não passa lá fora, vamos dizer que passa aqui dentro, porque dentro das igrejas passa isso. Gira ano, volve a girar el ano, e temos que ter líderes ocupando, verdade? Diácono, diaconisa, evangelista, presbíteros e pastores. Pero o que me chamou a atenção aqui, que esses 7 homens
de bom testemunho, 7 homens que foram indicados por la congregação, lleno de bom testemunho, lleno do Espírito Santo e sabedoria. E a Nádia a Estevão, que ele também era lleno de fé. E lo que me chamou a atenção, queridos, que eles não foram escolhidos para ser líder de nenhum departamento, que eles não foram escolhidos para ser pastor, eles foram escolhidos para servir. Pastora, pero lo que disse, sim, eles tinham que servir e fazer o reparto da comida por causa da comunidade cristiana que estava escondida, que huía de la muerte, e las finanças, as coisas que iam no grupo, tinham que ser administrado para que as viúvas, as pessoas necessitadas eram atendidas. E eu me quedei pensando, Senhor, para servir, é necessário estar lleno do Espírito Santo. Aí então, se eu te pergunto a ti, como eu também perguntei ao Senhor, para limpar a igreja necessita estar lleno do Espírito Santo? Para servir os irmãos de voluntariado necessita estar lleno do Espírito Santo? Ai, pouco amém, então você não sabes, não? Para atender a la puerta em recepção em diaconia, necessita estar lleno do Espírito Santo? Porque se esses homens forem escolhidos para servir a la mesa e tenia que está lleno do Espírito Santo, imagina-te nós outros que desenvolvemos não só esta labor como outras mais. Pero Estevão se destacava não só pelo bom testemunho, llanura do Espírito Santo e sabedoria, pero também era acrescentado sobre ele fé. E a Bíblia vai nos dizer, entre o capítulo 6 e o 7, que Estevão era eloquente, poderoso em la palavra. Disse que ele, quando abria a boca e predicava, havia sinais e prodígios. Os que estavam cerca, os judeus, não? Do Sanedrim, de todo isso, eles não podiam refutar, porque a palavra que saía de sua boca era poderosa. Porque uma coisa é entendimento, conhecimento da palavra, como os judeus tinham conhecimento da palavra, da lei. Pero Estevão não só tinha o conhecimento, pero quando ele falava, o Espírito Santo que estava nele provocava a quem estava mal a arreglar a vida delante do Senhor. Porque eu sempre digo para o pastor sobre isto. Nos preparamos, ayunamos, leemos a palavra, nos preparamos, buscamos para predicar aos creyentes. E é muito peligroso isto, porque uma coisa é estar aqui, a outra coisa é estar aí. Porque quando estamos aí, talvez hacemos crítica, pero não predica tanto como. Bueno, quedamos aqui. Verdade? Eu só te quero dizer uma coisa nesta noite. Haga lo que haga, esté donde esté. Haga todo para a glória de Deus. Que ester aqui ou esteja aí, desapareça para que Cristo pueda aparecer. Porque aquele que quer aparecer, vai se esconder. Pero aquele que não quer aparecer, Deus hace assim, eu quero que apareça. E ponte de pé na presença do Senhor. Então, Estevão, quando predicava, provocava a los judeus sobre seu erro. E quando já adentramos no capítulo 7,
Já quando adentramos, el pastor me disse assim: carinho, eu amo quando tu predica, pero tu habla muito rápido. Eu digo: carinho, pero é a sangre que sube e barra. E também vamos estar conectados a ver que Deus... Eu aponto um livro, eu pareço minha irmã Reni também, né, Reni? Também, ela apunta. Pero daqui não hablo nada, só miro os pontos que veio. Quita garfa, põe garfa, não? E aí vamos. Estevão destacava por grandes sinais e prodígios. O poder do Espírito Santo estava sobre ele. Sua predicação era poderosa. Os religiosos judios não podiam refutar sua predicação. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo estava com ele, por ele. E quando ele predicava, era como flecha que alcança o alvo. Agora, muito bem, eles estavam buscando ocasião contra Estevão. Pero eu te quero volver nos outros 6 que também foram escolhidos. Para ser escolhido, tinha que ter bom testemunho, llanura do Espírito Santo e sabedoria. Pero, além de tudo isso que também tinha Estevão, tinha fé. Para servir também tem que ter fé. Agora, os outros 6 eram também poderosos na palavra? Podia ser. Eles também faziam o serviço com todo amor, porque senão a congregação não os tinha apontado. Sim ou não? E eles aceitaram que os outros 6 também foram parte do grupo de apoio, dos servidores. Pero o que destacava na vida de Estevão era a comunhão. Eu me imagino que ele respirava dia e noite a presença do Espírito Santo. Senão o Espírito Santo não teria orientado que se escrever acerca de ele. Os demais também hacían a faena, o trabalho que tinha que fazer. Pero uma coisa é fazer a faena, o trabalho que te foi direcionado a ser, ou quando tu te presenta e diz assim: conte comigo, o que é que fazer? Ou então, se tu nem pergunta, tu já vai fazendo. Porque ordenar, lacia, limpiar, isso não necessita de pedir, porque há que fazer. Sim, amém? Não hace falta, verdade? Graças a Deus, alabamos a Deus por todos os colaboradores. Então, o que passou aqui? Os judios, que estavam por aí, estavam já querendo callar a boca de Estevão, pero não encontrava contra ele ocasião. E o que fizeram? Quando já vamos adentrando aí no capítulo 7, no final del 6 ainda está dizendo que eles subornaram. Eu grifei essa palavra aqui. Subornar alguns indivíduos para ser testigo, levantar testigo falso contra Estevão, e dizia: este blasfema contra Moisés e contra Deus. Capítulo 6, versículo 11. Então lo arrastaram hasta el concílio, hasta o Sanedrim, e lo juzgavam. E lhe hacía essas afirmações que Estevão havia blasfemado contra Deus, contra Moisés. E sendo mentira, porque eles estavam sendo sobornados. Escucha uma coisa: o inimigo vai buscar de todas ocasiões em levantar falsos testemunhos contra nós outros. Pero uma coisa é que levante mentira, que busque por donde seja, pero tu testemunho continua limpio delante de Deus e delante de toda a sociedade. Pecamos, sim, pero somos pecadores arrependidos, não vivemos na prática do pecado, verdade?
E outra coisa, cada dia nos humilhamos ante o Senhor e pedimos sua cobertura. Porque aqui e em qualquer lugar do mundo não há uno que pueda dizer: de este pecado não vou a calir, pero que a sangre de Cristo nos cubra e nos dê autoridade e poder para vencer. Porque aqueles que têm a Deus e têm a llenura do Espírito Santo, ele vai discernir espiritualmente quando o diabo está preparando alguma coisa para que ele pueda cair. Nem que seja murmuração, mesmo que seja calúnia. Se Deus te diga que tu vá detrás, tu vá. Pero se não, tu espera no Senhor, porque o Senhor vai justificar a tua vida e teu testemunho. Ok? Então, eu me quedei assim, impactada quando, aqui em minha Bíblia, no tema aqui do capítulo 7, eu não sei se põe no tuyo também, põe assim: defesa e morte de Estevão. Também põe aí na tua Bíblia? Põe? E se tu ler, depois que tu, em casa tu vai ler também, aí do versículo 2 até o 60, eu quedei pensando, sabe? Meu pastor, meu amor, e pastor Evandro, não? E a todos, eu quedei pensando, uno que está delante do Sanedrim, delante das acusações de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Quando eu mirei aqui, defesa e morte de Estevão, e eu digo assim, não há nenhum momento aqui do versículo 2 até o 60, algo que ele não tenha falado, que tenha provocado aún mais el ódio de los que estavam ouvindo. Porque nós outros vamos ver que desde o versículo 2 e hasta aí os 55 por aí, ele vai fazer uma vista panorâmica de los patriarcas e tudo que Deus hizo por esse pueblo e de como os padres rechazaram. Eles rechazaram a Deus. Eles negavam hoje, amanhã estava servindo, arrependia hoje, pero amanhã estava de novo. Eles, o versículo 51 diz que eles eram incircunciosos de coração e de ouído. Eles se oponiam ao Espírito Santo e eles foram visitados por ángeles, pero mesmo assim não receberam a palavra e a lei que era estabelecida. No versículo 54, disse que ao ouvirem todas essas afirmações, disse, eu escrevi essa palavra, que era nova para mim, retinavam os dentes. Já sabe o que é, né? Eles tinham tanto ódio, eu me imagino um perro rabioso, não? Allá em nosso país, rabioso. Lá em nosso país, quando passavam em uma calle, por lo menos de bici, hermanos, quando passava com a bici, e eu e minha irmã nesse tempo, a Evanisa sabe disso, não, a igreja que veníamos, o costume, hoje eu sei que era costume, não é doutrina. Doutrina, Bíblia, permanece hasta que Cristo venga. Costume se pode passar, costume de homem. Então, não podíamos usar pantalão. E quando passava nessas calles, tinha que levantar as pernas quase na cabeça, porque senão os perros te davam mordisco, sim ou não? Já passou esse? Teníamos pânico de passar em tal caia por causa desses perros. Então, Estevão, quando ha hecho esse vista panorâmica, hablando com os judeus que estavam aí, os religiosos, dizendo que eles rechazaram a Deus, eles viram a abertura do mar, pero eles não reconheceram, não seguiram, não perseveraram. E Estevão dizendo: vós outros estão sendo como vossos padres,
que se opuseram a Deus, se opuseram contra o Espírito Santo. E quando uno querem seguir na prática do pecado, quando nós outros confrontamos, às vezes nos rechaçam, às vezes nos vai abrir os dentes, às vezes nos querem hasta morder. Sim, pero graças a Deus somos vacinados. La rabia não nos toca. Somos vacunados, verdade? Sim, temos que ser, porque estamos diante do Espírito Santo. Às vezes nos mira, há pessoas que dizem assim, pero que tenho eu que esse não me parece que eu não lhe caio bem, tem rabia de mim. Não, simplesmente porque tu tens a presença do Espírito Santo e se tu não compartes a mesa dos escarnecedores, tu não é aceito em qualquer reunião. Bueno, eu vou chamar a este, pero esta não chamo. Sabe que? Levanta a mão e agradece, porque o Senhor te está livrando de sentar na mesa daquele que escarnece, que há murmuração. Às vezes, o pastor disse, miramos na rede social, e onde vamos, ponemos aí foto, não? Aí o outro mira assim, anda, o Wilson vive de comer coisa boa do brasileiro, não chama a mim. Deixa ele engordar solo, tu tranquilo, come tu verdurita. Me explico o que te estou dizendo. Porque quando estamos diante do Espírito Santo, não importa se te mirou, não mirou, se abraçou, não abraçou, tu não sabe o dia que essa pessoa está tenido. Pero quando eu digo isso, irmãos, não é só igreja Koinonia, é a igreja que está em todo o mundo. É mais fácil reír com os que reír, pero é mais difícil chorar com os que choram. Eu vou perguntar, pero não precisa levantar a mão. Será que tu dobrou rodilha em tua oração e orou para o povo de Turquia e Síria? Porque o que o olho não vê, o coração não sente, não? Já que não és aqui, não me toca. Hermanos, nós outros estamos postos em la casa do Senhor para interceder. Tu pensa que aí em meio a essa multitude não havia filhos de Deus? Seguramente porque Turquia e Síria há muitos creyentes em El Senhor, pero o sol vem para o injusto e para o justo. E a morte ha venido para muitos, sim, porque o dia do Senhor chegou para eles, e eles já foram ao lugar de descanso, e nós outros aún estamos aqui, e temos que seguir adelante para alcançar, e escutar o sonar da trompeta de Deus. Então, eles estavam enfurecidos, porque a palavra que Estevão dizia, lhe estavam confrontando, lhe arrastaram, levaram ao Sanedrim, lhe acusaram, e quanto mais ele falava, mais ódio saía da expressão daqueles homens. Então se decidiram a morte para Estevão. E eu estava mirando sobre isto, disse que quando era sentenciado à morte de apedreamento, levavam ele no lugar alto e lhe tiravam abaixo. Se não morria de la queda, uma pedra grande era echada sobre sua cabeça. Se ele não morria de esto, então começava o apedreamento. Piedras grandes que le caíam sobre su cuerpo hasta que chegasse a la muerte. Pero eles estavam tão enfurecidos como perros rabiosos. Sus dientes hacían ruído de tanto ódio que tinha, não por Estevão, pero ela por la palavra de confronto que saía de sua boca, que disse que lhe quitaram
cima. ¿Para qué esto? Dice que cuanto más menos ropa, más se siente la piedra. Y me acordé de nuestra infancia, Eliel. ¿Sabe qué? Quando mamãe e papá corriam o cinturão ou a vara de goiaba, se nos diera tempo, podia estar fazendo calor de 40 graus em Rio de Janeiro. Hermano, poníamos 3, 4, 5 blusas, 3 faldas, pastor Domício também. Disse que ponia 2, 3, 4 pantalão e jaqueta. Seu padre mandava sacar, claro. Para quê? Para que a vara hiciera efeito. Para que a vara for usada e alcançar a propósito. Sabe que Deus às vezes também, ao tratar nós outros como hijo, pode ser que Ele nos quita coisas que o Senhor quita. Tu sabe que há alguma coisa que tu pensa que é bendição e não está sendo de bendição? Eu esta semana estava pensando. Antes de eu ter um telefone assim, nem Xione, era não? Pero o telefone. E a abuela, não, de primeira viagem, eu só tenho foto de Júlia, porque te vou a descer. Pero não cabia de foto. E agora essa bendição aqui cabe todo. E sabe que? Se a bendição está quitando tempo com Deus, deixa a bendição em casa. Às vezes tem coisas que parecem bendição, pero se está quitando o tempo de Deus, cuidado. E isso vá para todos. Eu não estou falando só no telefone, vale? Eu te estou falando outra coisa também. Se tu pensa que trabalhar 24 horas e não tem nenhum dia para congregar e venir à casa do Senhor, pastora, pero tu não sustenta minha casa, nem la minha sustento eu. Quem sustenta minha casa é meu Padre. Porque não é tu trabalho, não é o dinheiro. Quem aqui pode dar testemunho que é o Senhor que te dá o sustento? Tu pode aplaudir o Senhor por isso. Agora, mientras ele está sendo apedreado, e aqui isso nos surpreende. Mientras ele está sendo apedreado, maltratado, e eu creio que quando não vá para ser apedreado, eu creio que ele era atado de mano para trás. Em caso de las mulheres que era encontrada em adultério, elas eram sepultadas hasta a cintura, de mano atrás, para não ter como esquivar as pedras e aí morriam. Não sei os homens. Pero não sei como estava ele. Eu só te quero dizer que mientras ele estava sendo apedreado, Wilson, pode venir um momento? Vou chamar o Wilson, porque se eu arrodilho para levantar, tenho que me pedir ajuda. Disse que mientras Estevão estava sendo apedreado, ele caiu de rodillas. E aí as pedras lhe estavam caindo em cima. Pero alguma coisa lhe chamou a atenção. Ele mirou ao cielo. E mira, vou pôr aqui um versículo. Mientras tu mira ao cielo, tu está arrodillado, te estão apedreando. Versículo 25 do 55, versículo 55 do 7. Pero Estevão, lleno do Espírito Santo, levantou a mirada ao cielo e viu a glória. Mientras estava sendo apedreado, acusado, murmurado, sangue corria por sua face, sua cabeça, não sei. Ele levantou, algo lhe chamou a atenção no cielo, algo chamou a atenção no cielo, mientras ele estava arrodilhado. E escute aqui. E ele viu a glória de Deus, e Jesus que estava a la diestra de Deus, e dijo: He aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Tu puedes glorificar ao Senhor, graças. Mientras ele estava sendo apedreado, ele mirou ao céu. E há alguma versão que diz que ele vê o Hijo del Hombre. Normalmente quando se habla del Hijo del Hombre, que está hablando de Jesus mesmo, normalmente ele está, normalmente há versões que ele está sentado à la diestra del Padre. Pero mira que ele vê o Hijo del Hombre e ele vê a Jesus. Ele vê o Padre que está sentado e a glória de Deus. Então, eu creio que em este momento ele já não se importava com as pedradas. Ele já não se importava com as murmurações. Ele já não se importava se falou, não me falou, que passou, se me chamaram, não me chamaram, porque seus olhos estavam allá, 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 em la glória. E tu já parou para pensar se ele viu o Padre e o Hijo, onde estava o Espírito Santo? Onde estava? Onde estava? Onde estava? Estava em ele. Porque o Espírito Santo não te vai abandonar na hora que tu mais necessita. Pero tampouco o Padre e o Hijo não te vai abandonar. Mientras ele sofria e ele estava passando padecimento do corpo, ele já não estava aí porque ele já estava vendo a glória que ele estava preparada. E aí, verdade? Aqui, que coisa mais linda quando eu miro aqui e disse que quando Estevão estava aí para ser, aí sendo apedreado. O versículo 57. Eles, dando grandes vozes, taparam os ouvidos, porque ele estava gritando em alta voz que estava vendo o Padre e o Hijo. Então, aqueles que estavam lhe arrojando pedras, lhe taparam os ouvidos, porque não podia suportar lo que ele estava falando. E se arrojaram em massa. Toda a multitude veio contra ele. Lo levaram fora da cidade e aí lo apedrearam. Os acusadores correram. Mira, havia aí este jovem Saulo. Eu penso que ele era líder del bando. Ele era líder da gangue, não sei. Ele era líder de los perseguidores. Ele liderava a perseguição contra a igreja de Cristo. E aí estava Saulo. Me imagino que, não sei qual era a sua atitude, porque como ele era o perseguidor, e ele estava vendo um cristiano mais ser morto. E eu venia falando com ele, pastor Carinho, pero Estevão não foi o único mártir. Quantos outros cristianos morreram, comidos por leones, foram mortos por todos os lados? Pero porque justamente o Senhor quis que Estevão marcara como mártir da história no começo da igreja. Aí estava esse jovem Saulo, perseguidor de los cristianos. Ou pensava ele que era perseguidor dos cristianos. E disse que as roupas que quitaram de Estevão, a capa, sua roupa mais pesada, ele deve ter quedado com uma roupa mais fina, não? Lá interior, para que pudera as pedras alcançar o objetivo, foram postas aos pés de Saulo. Nós miramos Eliseu. Me acordei da história de Eliseu, que a capa de Elias, não? Ele desejava e veio
sobre ele. Pero aqui nós estamos falando de la ropa foi puesta a sus pies. E Estevão não estava preocupado em perder sua vida terrena, porque ele já estava de honra no céu e a glória que lhe esperava. E eu creio que, mira, para uno que Deus abre sua visão e ele pode ver a glória de Deus e o Padre e o Hijo. E eu me quedei pensando, será que nesse momento o Espírito Santo, porque ele estava lleno do Espírito Santo, ele não mencionou, pero será que em seu coração ele não pensou, ele mirou a roupa e disse assim: esse de perseguidor passará a ser perseguido. Tu não crê que o Espírito Santo pode ter falado com Esther? Porque quando o Espírito Santo quer falar e quer mostrar, ele vai a ser, independente que tu queira ou não queira. Sim? Então, agora, aí começamos, verdade? Quando a roupa é puesta nos pés de Saulo, a primeira vez que vamos aí falar, verdade? Deste Saulo. Pero tu já sabe, eu não vou entrar no tema de Paulo, já do apóstolo Paulo. O apóstolo estava lendo sobre um pouquinho que em todos os apóstolos que andaram com Jesus, que falaram de Jesus, ele maior de isto. Paulo não ha podido caminhar humanamente, pero apóstolo Pablo, pero ele amou o evangelho de Cristo, porque ele escutou aquela voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? E a voz de Deus não há maneira de se equivocar com ela. Claro, ele não conhecia, hasta que o Senhor lhe disse: não, eu sou Jesus a quem tu persigue. Ou seja, quando termina a história de um, começava a história do outro. Lo que quero dizer para ti neste dia, não importa onde sirva, se seja allá, se seja aqui, se seja adentro, haga lleno del Espírito Santo, lleno de sabedoria e lleno de fé. Por quê? Porque é necessário estar lleno de fé e de sabedoria para poder tratar os demais com amor. Não haga com os demais aquilo que não quer que haga com você. Sim ou não? Tu lhe gusta de chegar na igreja e ser mal recebido? Os visitantes que estão aqui, te amamos, te bendecimos, vou lhe ver sempre. Esta família te ama. Amém, visitantes? Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por nossos visitantes. Agora tu pensa, se eles forem mal recebidos, eles volverão? E de quem é a responsabilidade? É de los que estão na porta e de toda a igreja para dentro, porque nós outros temos que demonstrar este amor do Senhor. La predicação maior que uno pode dar, e já são as 9, já termino, vale, pastor. La predicação maior que uno pode dar é o testemunho. Sabe que a gente eloquente na palavra busca estar lleno do Espírito Santo, pero às vezes não tem testemunho. Pastora, pero como não tenho testemunho? Bueno, aqui dentro é muito fácil. Eu quero ver tu testemunho allá onde trabalhas. Pastora, pero nada a ver, pero Deus vê. Allá na casa da jefa, allá em casa com a família, Deus vê? Sim, que Deus vê. Deus vê. E Ele nos está confrontando neste dia. Nosso testemunho, nossa integridade tem que ser dentro e fora. Em meio a toda e qualquer circunstância, mantenha-te lleno do Espírito Santo.
está sendo perseguido, mantém lleno del Espírito Santo. Não quite a mirada do cielo. Pastora, como pode ser isso? Cerra seus olhos e busca o Senhor. Vê Jesus em la cruz do Calvário morrendo por ti e por mim. Isto foi por amor. Isto foi por mim. Eu merecia aquela cruz, pero Ele subiu aí por mim. Então, em meio a qualquer circunstância, nada e nadie te pode desviar-se do amor de Deus. Muitos estão apartando do amor de Deus, da casa, da comunhão, porque se enfadou com um, com outro, não habla. Pero sabe que temos que fazer como igreja? Dobrar a rodilha, interceder para que o Espírito Santo vuelva a dar alegria de salvação, quebrantar os corações heridos, trazer o bálsamo, o azeite de cura. Que fazer quando te persegue? Mantém-te em oração e comunhão e sabendo que Deus te vai defender. Em meio às ofensas, não argumente. Tu sabe que há ofensa que não vale a pena que nós outros argumentemos. Já vou encerrar a Bíblia e já termino aqui. Pastor, dá 5 minutitos mais. Eu disse para ele, não, eu sempre digo, me põe a limpar a igreja, me gusta mais limpar. Pero às vezes nos toca servir desde aqui também. Eu sempre hablo com as mulheres. Aí onde me vês, se eu puder, estava aí. Pero aprove Deus nos ha querido poner aqui. E estaremos aqui hasta que Ele queira. Porque nós outros entendemos que tem um tempo para todas as coisas. Quando Deus nos remove de posto, é porque Ele nos quer levar a outro nível. Porque Ele quer levantar a outro que também vai a ser hasta melhor que nós outros. E assim tu tem que pensar. Quando eu pensava em defesa justa, porque esteve aqui com essa vista panorâmica, ele assinou sua sentença de morte. Pero tudo estava no plano e no propósito de Deus. Ele sairia de cena, pero Deus levantaria a este homem, Saulo perseguidor, para ser o apóstolo que ia predicar a palavra com denuedo, com sabedoria. E vai escrever as lindas cartas que estão aqui para nossa edificação. Se há alguém aqui nesta noite necessitando de cura, Deus está aqui para curar tu coração. Matrimônios fortes, famílias fortes em Deus. Seja onde Deus te ha puesto a servir, sirva com todo o coração, lleno do Espírito Santo. Com sabedoria, busque a Deus. Te toca servir na porta, ore e pide: Espírito Santo, me toca receber dos filhos que chegarão a tu casa. Dá-me sabedoria, dá-me amor. Por mais que eu esteja passando por problema, pero dá-me uma sonrisa, Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós outros, como igreja, somos os filhos de Deus. Somos a novia de Cristo. Eu quero que tu levante suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Pastor, pode subir. Padre, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, assim como a vida de Estevão foi um propósito, um testemunho para nossa vida, Senhor, nós outros humilhamos ante a tua presença. Queremos ser de bom testemunho aqui dentro e allá fora, digno de tu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria e fé, Senhor. E nesta tarde hermosa, Senhor,
sana-nos. Em nome de Jesus, eu bendigo a cada família aqui representada, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijos. Senhor, as madres e padres que estão passando algo, oh querido Deus, com seus filhos, traz sabedoria de cielo, Senhor, discernimento. Se há alguém aqui que está sendo perseguido em seu setor de trabalho, Padre querido, que tu pueda dar fortaleza. El amor vence, el amor vence el mal, Senhor. Que através de tu Espírito Santo podemos abraçar, podemos, Senhor, dar buenos dias, lleno da presença do Senhor, para que vidas sejam curadas, Senhor. Nós te alabamos e te agradecemos, em nome de Jesus.